Já tentou meditar e sentiu que estava forçando um caminho que simplesmente não quer se abrir? Eu tenho uma confissão para você. Durante anos, nos disseram que o problema estava em nós, que não tínhamos fôlego suficiente para a jornada. Nossa mente era agitada demais, um macaco cheio de energia, impossível de controlar. Que precisávamos apenas tentar mais, insistir, persistir, com mais determinação. Mas e se eu te dissesse que todos estavam errados? E se o motivo da sua meditação não funcionar não fosse falta de persistência, mas sim porque você estava tentando entrar pelo caminho errado? Eckhart Tolle descobriu algo que mudou completamente como entendemos a prática espiritual. Algo que ele menciona em seus livros, mas que poucos realmente captam. E esse algo pode explicar por que sua mente resiste tanto quando você tenta sentar em silêncio. Você já reparou como, no momento em que você fecha os olhos para meditar, sua mente vira uma televisão com todos os canais ligados ao mesmo tempo? Lista de compras, conversas que você deveria ter tido, preocupações sobre o futuro, arrependimentos do passado. Como se sua mente estivesse protestando contra o silêncio. Um verdadeiro barulho mental. Eu costumava pensar que isso era normal. Todo mundo passava por isso. Que era só questão de persistir, até que magicamente a paz chegasse. Mas aqui está o que ninguém te conta. Sua mente não está resistindo à meditação. Ela está resistindo a algo muito mais profundo. Algo que está acontecendo no seu sistema nervoso há anos, talvez décadas. Eckhart Tolle chama isso de fofoca interna. Mas não é apenas fofoca. É um sistema de alerta que está constantemente ativo, como uma sirene incansável que ninguém consegue desligar. E enquanto essa sirene estiver tocando, não importa quantas técnicas de respiração você aprenda, não importa quantos mantras você repita, você estará tentando plantar flores em terra árida e seca. Pense assim. Você já tentou dormir com um alarme de incêndio tocando no prédio ao lado? É exatamente isso que você está fazendo quando tenta meditar sem antes acalmar seu sistema nervoso. Aqui está a parte que vai te surpreender. Essa descoberta não veio de um retiro espiritual na Chapada Diamantina. Não veio de décadas de prática com gurus. Veio da neurociência moderna, confirmando o que Eckhart intuiu há décadas. O sistema nervoso tem dois estados principais. O primeiro é o estado de alerta, onde você está constantemente escaneando o ambiente em busca de ameaças. Seus músculos ficam tensos, sua respiração fica superficial, sua mente fica acelerada. É o modo sobrevivência ativado. O segundo é o estado de calma, onde seu corpo relaxa profundamente. Sua respiração encontra um ritmo natural e profundo. Sua mente desacelera. É nesse estado que você pode realmente acessar estados profundos de paz e clareza interior. A maioria das pessoas vive permanentemente no primeiro estado. Seus corpos nunca realmente relaxam. Suas mentes nunca realmente desaceleram. E quando tentam meditar nesse estado, é como tentar escutar música clássica no meio de uma festa junina. Pior ainda, é como tentar dormir com adrenalina correndo nas veias. Mas e se houvesse uma maneira de fazer a transição entre esses estados em menos de 2 minutos? E se você pudesse literalmente desligar essa sirene interna antes de tentar meditar? Isso mudaria tudo, não mudaria? Porque é exatamente isso que Eckhart descobriu. E é exatamente isso que vou te ensinar hoje. Mas antes de chegarmos lá, preciso que você entenda uma coisa crucial. O que você vai aprender não é uma técnica de meditação. É o que acontece antes da meditação. É o fundamento que torna tudo o resto possível. Imagine que toda a sua vida você tentou acender uma fogueira com lenha úmida. Você tentava mais forte, soprava mais, adicionava mais lenha, mas o fogo nunca pegava de verdade. Agora, imagine se alguém te ensinasse a secar a lenha primeiro.
É exatamente isso que está prestes a acontecer. Você provavelmente já sentiu isso antes. Aqueles momentos raros em que sua mente ficou quieta naturalmente. Talvez olhando um lindo pôr do sol brasileiro na praia. Talvez caminhando na floresta amazônica. Talvez em um momento de pura exaustão. Momentos você não estava tentando meditar. Você não estava forçando nada. Seu sistema nervoso simplesmente relaxou. E de repente o mundo ficou mais nítido. As cores mais vívidas. O tempo parecia desacelerar. Você se sentiu presente de uma forma que raramente experimenta. Esses não eram momentos de sorte. Eram momentos em que você acidentalmente criou as condições certas para que sua consciência natural emergisse. A pergunta é: e se você pudesse recriar essas condições intencionalmente? E se você pudesse acessar esse estado sempre que quisesse, em 2 minutos ou menos? Isso é exatamente o que acontece quando você aprende a trabalhar com o seu sistema nervoso, em vez de contra ele. Eckhart Tolle percebeu isso há décadas. Ele notou que as pessoas que tinham mais facilidade com a presença não eram necessariamente as que meditavam há mais tempo. Eram as que intuitivamente criavam as condições certas antes de tentar entrar em estados profundos. Essas condições têm tudo a ver com uma função específica do seu sistema nervoso que você provavelmente nunca aprendeu a usar conscientemente. Vou te dar uma pista. Tem a ver com a maneira como você respira, mas não da forma que você pensa. A maioria das técnicas de respiração te ensina a domar a respiração. Isso ativa ainda mais o sistema de alerta, porque controle requer esforço, e esforço sinaliza perigo para o sistema nervoso. O que Eckhart descobriu é o oposto. É sobre deixar a respiração fluir naturalmente. É sobre se tornar consciente de algo que já está acontecendo, em vez de tentar fazer algo acontecer. E quando você faz isso da maneira certa, algo extraordinário acontece. Seu sistema nervoso interpreta isso como um sinal de segurança total. Como se você estivesse dizendo para todo o seu ser: está tudo bem, você pode relaxar, não há perigo aqui. E é nesse momento que o caminho se abre, o mesmo caminho que parecia bloqueado durante todas aquelas tentativas frustrantes de meditação. De repente, ele se abre sem esforço. Mas aqui está o que é ainda mais incrível. Uma vez que você experimenta isso, você nunca mais esquece. É como aprender a andar de bicicleta. Seu corpo desenvolve uma memória corporal desse estado. E quanto mais você pratica essa preparação simples de 2 minutos, mais fácil fica acessar estados profundos de consciência. Não porque você está se tornando melhor em forçar sua mente a ficar quieta, mas porque você está aprendendo a criar as condições onde a quietude emerge naturalmente. É a diferença entre lutar contra a correnteza e permitir que o rio flua. E isso nos leva ao coração do que Eckhart realmente ensina. Despertar não é sobre adicionar algo à sua experiência. É sobre remover os obstáculos que impedem sua consciência natural de brilhar. E o maior obstáculo não é sua mente tagarela. É seu sistema nervoso em estado de alerta constante. Resolva isso primeiro, e tudo o resto se torna possível. Agora, você está pronto para aprender exatamente como fazer isso. Porque o que vou te mostrar a seguir é tão simples que você pode fazer agora mesmo, onde quer que você esteja, sem nenhum equipamento especial, sem nenhuma posição específica. Só você e 2 minutos. Mas antes de começarmos, preciso te avisar sobre algo. Uma vez que você experimentar isso, você vai entender por que tantas pessoas lutam com a meditação. Você vai ver claramente o que estava impedindo você todos esses anos. E talvez, pela primeira vez, você vai sentir aquela sensação que todos os grandes mestres espirituais descrevem. A sensação de voltar para casa. Para um lugar em você que sempre esteve lá, esperando. Um lugar que não precisa ser criado ou conquistado. Apenas lembrado. Você sente isso?
essa sensação de que algo está prestes a se abrir. Boa, porque está. Vamos começar com uma pergunta simples. Você consegue sentir sua respiração acontecendo agora sem mudar nada? Não controle, não melhore, apenas observe. Está acontecendo por conta própria, não tá? Sua respiração sabe exatamente o que fazer sem nenhuma ajuda da sua mente pensante. Esse é o primeiro insight crucial. Seu corpo já sabe como relaxar. Seu sistema nervoso já sabe como encontrar a paz. Você não precisa ensinar nada para ele. Você só precisa parar de interferir. E interferir, na maioria das vezes, significa simplesmente tentar muito. Eckhart Tolle sempre fala sobre esforço sem esforço. E isso confunde muita gente. Como você pode fazer um esforço sem fazer esforço? Mas quando você entende como trabalhar com seu sistema nervoso, isso faz sentido perfeito. É como a diferença entre empurrar uma pedra montanha acima e deixá-la rolar montanha abaixo. Ambos envolvem movimento, mas um flui naturalmente enquanto o outro requer força constante. Aqui está o segredo que mudou tudo para mim. A preparação que vou te ensinar não é sobre fazer algo acontecer. É sobre permitir que algo que já quer acontecer, aconteça. Seu sistema nervoso quer relaxar, sua mente quer ficar quieta. Sua consciência quer expandir. Esses são estados naturais. Estados para os quais você nasceu programado. O problema é que vivemos em um mundo que constantemente ativa nossos sistemas de alerta. E quando você se pergunta como pôde viver tanto tempo sem isso, essa é a promessa real do que estamos prestes a explorar. Não mais técnicas complicadas. Não mais luta contra sua mente. Não mais frustração com práticas que não funcionam. Apenas um retorno simples e direto ao que você sempre foi, por baixo de todo ruído. Você está pronto? Primeira coisa, encontre um lugar onde você pode ficar 2 minutos sem ser interrompido. Pode ser onde você está agora. Não precisa ser silencioso. Não precisa ser especial. Porque o que vamos fazer funciona em qualquer lugar. No trânsito, no escritório, na fila do supermercado. Agora, respire normalmente e me escute com atenção. O que vou te ensinar tem 3 passos. Apenas 3. E cada um deles vai contra tudo que te ensinaram sobre meditação. Primeiro passo: observe sua respiração. Mas não mude nada. Isso mesmo. Não respire mais fundo. Não conte. Não controle. Apenas perceba que está respirando. Sinta o ar entrando naturalmente. Sinta o ar saindo naturalmente. Não julgue se está certo ou errado. Apenas observe como um cientista curioso, observando um fenômeno natural. Segundo passo, e esse é o mais importante: enquanto você observa a sua respiração, permita que ela seja exatamente como está. Se ela está rápida, permita que seja rápida. Se está superficial, permita que seja superficial. Se está irregular, permita que seja irregular. Se sua mente começar a criticar a respiração, ela deveria ser mais profunda, ela deveria ser mais lenta. Apenas observe esses pensamentos também, sem julgá-los. Você não está tentando corrigir nada. Você está simplesmente dizendo para o seu sistema nervoso: eu aceito você exatamente como você está agora. E aqui está o milagre que a ciência agora confirma. Você para de tentar mudar sua respiração, quando você para de julgá-la, quando você simplesmente a aceita, ela automaticamente começa a encontrar seu ritmo natural. Não porque você está forçando, mas porque você parou de interferir. Porque você criou um espaço de segurança total para seu sistema nervoso. É como remover uma pedra do caminho de um rio. O rio sabe como fluir. Ele só precisava que você parasse de bloqueá-lo. Terceiro passo, e esse é o que sela tudo. Enquanto você observa a sua respiração, encontrar seu ritmo natural, comece a perceber o espaço entre os pensamentos. Não tente parar os pensamentos.
Isso é impossível e desnecessário. Os pensamentos são como nuvens no céu da sua consciência. E vêm e vão naturalmente. Em vez disso, comece a notar que entre um pensamento e outro há um pequeno espaço, uma pausa, um silêncio, uma quietude. É como a pausa entre duas notas musicais. Sem essa pausa, não haveria música, apenas ruído. Sem esse espaço entre pensamentos, não haveria consciência clara, apenas confusão mental. No começo, esse espaço pode durar apenas uma fração de segundo, mas conforme você pratica esses 3 passos simples, esse espaço começa a se expandir. E é nesse espaço que tudo acontece. Nesse espaço, você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. Nesse espaço, você não é suas emoções. Você é a presença consciente que testemunha as emoções. Não no controle dos pensamentos, não na concentração forçada, mas nesse espaço natural que existe entre os pensamentos. Eckhart Tolle chama isso de o portal para o presente. E uma vez que você aprende a reconhecer esse espaço, você pode acessá-lo a qualquer momento. Vamos fazer isso juntos agora? Respire normalmente. Permita que a respiração seja como ela quer ser. E observe o espaço entre os pensamentos. Não force nada. Apenas observe. Se pensamentos aparecerem, deixe-os aparecer. Se emoções surgirem, deixe-as surgir. Você não está tentando criar um estado vazio. Você está aprendendo a ser o espaço consciente onde tudo pode existir sem resistência. É como se você fosse o céu e os pensamentos fossem as nuvens. O céu nunca luta contra as nuvens. Ele simplesmente as permite passar. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Você sentiu, mesmo por um instante, essa sensação de que algo se abriu, de que você saiu do modo fazer e entrou no modo ser, como se uma porta invisível tivesse se aberto dentro do seu peito. Talvez você tenha sentido uma leveza sutil. Talvez seus ombros tenham relaxado sem você perceber. Talvez sua respiração tenha se aprofundado naturalmente. Talvez por um momento você tenha experimentado uma paz que não depende de nada externo. Uma calma que não precisa ser defendida ou mantida. O que você acabou de experimentar, esse estado de aceitação e observação sem esforço, isso não é uma preparação para meditação. Isso é meditação. Meditação real. Meditação como Eckhart Tolle a entende. Meditação como os grandes mestres sempre souberam que ela deveria ser. Tudo o resto, todas as técnicas complicadas, todas as posições específicas, todos os mantras e visualizações, são apenas ferramentas que às vezes podem ajudar a chegar nesse estado. Mas o estado em si é simplesmente isso. Aceitação total do momento presente, começando com a aceitação total da sua respiração e dos seus pensamentos exatamente como eles são. Isso muda tudo, não muda? Porque agora você não precisa mais se sentar em posição de lótus por 30 minutos, forçando sua mente a ficar quieta. Você pode acessar esse estado em 2 minutos. No ônibus, na pausa do trabalho, antes de dormir. Sempre que você precisar voltar para casa, para esse lugar em você que está sempre em paz, sempre presente, sempre inteiro. E quanto mais você pratica esses 3 passos simples, mais esse estado se torna a sua frequência natural. Não porque você está se disciplinando para ser espiritual, mas porque você está removendo os obstáculos que impedem sua natureza espiritual de brilhar. É como limpar a poeira de um diamante. O diamante não precisa aprender a brilhar. Ele só precisa que você remova o que está bloqueando sua luz. Mas tem algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Quando você pratica esses 3 passos regularmente, você começa a perceber que esse estado de aceitação e presença não se limita aos 2 minutos de prática. Ele começa a se infiltrar no resto da sua vida
de maneiras surpreendentes. Você fica mais paciente no trânsito. Não porque está se forçando a ser paciente, mas porque seu sistema nervoso aprendeu a não interpretar cada demora como uma ameaça. Você fica mais presente nas conversas. Não porque está tentando ser um melhor ouvinte, mas porque sua mente não está mais constantemente planejando o que vai dizer em seguida. Você fica mais capaz de lidar com estresse sem perder seu centro. Não porque desenvolveu resistência ao estresse, mas porque encontrou um lugar em você que não pode ser perturbado por circunstâncias externas. É como se você tivesse descoberto um refúgio interno que está sempre disponível. Um lugar de calma no meio de qualquer tempestade. Não porque você está se forçando a ser mais espiritual, mas porque você está literalmente retreinando seu sistema nervoso para operar a partir de um lugar de calma, em vez de alerta constante. Isso é revolucionário. Porque significa que despertar espiritual não é algo místico e inatingível. É algo prático e acessível para qualquer pessoa disposta a dedicar 2 minutos por dia para lembrar quem ela realmente é. Eckhart Tolle sempre diz que o maior equívoco sobre espiritualidade é pensar que ela é sobre se tornar algo que você não é, quando na verdade é sobre parar de fingir ser algo que você não é. Parar de fingir que você é apenas sua mente tagarela. Parar de fingir que você é apenas seus medos e preocupações. Parar de fingir que você é apenas seus problemas e dramas. E lembrar que você é a consciência que observa tudo isso. A presença que está sempre aqui, sempre calma, sempre inteira, independente do que está acontecendo na superfície da sua vida. Agora, vou te contar algo que pode soar estranho no começo. Conforme você continua praticando esses 3 passos, você vai começar a perceber que não é você quem está fazendo a prática. É como se a prática estivesse acontecendo através de você. Como se alguma inteligência maior estivesse guiando o processo. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando você para de interferir com a sabedoria natural do seu corpo e da sua respiração, você se alinha com uma inteligência que é muito maior que sua mente pensante. A mesma inteligência que faz seu coração bater, que digere sua comida, que cura seus ferimentos e que sabe exatamente como te levar para casa. Para esse lugar de paz que nunca realmente deixou você. Você apenas se esqueceu de como chegar lá, mas agora você lembra. E a coisa mais linda sobre lembrar é que uma vez que você lembra, é impossível esquecer completamente de novo. Pode ser que às vezes você se distraia. Pode ser que às vezes você se perca no drama da vida. Mas sempre haverá uma parte de você que sabe o caminho de volta. Uma parte de você que lembra dos 3 passos simples, que lembra da respiração natural, que lembra do espaço entre os pensamentos. E isso é suficiente. Porque despertar não é um destino, é um retorno. Um retorno constante ao que você sempre foi, por baixo de todas as camadas de condicionamento e esquecimento. E cada vez que você retorna, mesmo que por 2 minutos, você está fortalecendo esse caminho de volta para casa, tornando mais fácil para a próxima vez, e para a próxima, e para a próxima. Até que um dia você percebe que não há mais diferença entre prática e vida. Entre meditação e presença, entre esforço e fluxo. Tudo se torna uma expressão natural do que você é. Uma dança contínua entre consciência e experiência, entre ser e devir. E quando você chega nesse lugar, você entende por que Eckhart Tolle sempre sorri daquele jeito. Porque ele fala sobre sofrimento sem julgamento. Porque ele irradia uma paz que não pode ser perturbada
por circunstâncias externas. Você entende por que ele pode estar em uma sala cheia de pessoas ansiosas e permanecer completamente calmo? Porque ele pode falar sobre temas pesados sem carregar o peso emocional deles. Não porque ele é especial, não porque ele tem poderes místicos, não porque ele medita 8 horas por dia, mas porque ele lembrou de algo que todos nós sabemos, lá no fundo. Algo que está sempre disponível. Algo que não precisa ser conquistado ou merecido. Algo que você acabou de comprovar que existe dentro de você. Apenas lembrado. E agora você sabe como lembrar. 3 passos simples, 2 minutos por dia. Uma vida transformada, dramática da noite para o dia, mas uma transformação sutil e profunda, que se aprofunda a cada dia, como uma semente plantada na terra fértil da sua consciência. No começo, você pode não ver nada acontecendo na superfície, mas por baixo, raízes estão se formando, força está sendo acumulada, e um dia você percebe que algo fundamental mudou em você. Que você não é mais a mesma pessoa que estava desesperadamente tentando fazer a meditação funcionar. Você se tornou alguém que sabe como voltar para casa. Alguém que carrega a paz consigo, por onde for. O caminho não estava bloqueado. Afinal, você apenas estava empurrando, quando deveria estar permitindo que ele se abrisse. E agora que você sabe disso, agora que você experimentou isso, tudo muda. Porque você não é mais alguém que tenta meditar. Você é alguém que sabe como voltar para casa. E casa é um lugar que você sempre pode alcançar, em 2 minutos ou menos, sempre que precisar lembrar quem você realmente é. Por baixo de todos os pensamentos, por baixo de todas as preocupações, por baixo de todos os dramas, você é a consciência que observa tudo isso, a presença que está sempre aqui, a paz que nunca pode ser perturbada. E isso nunca foi algo que você precisou aprender, apenas algo que você precisou lembrar. Eckhart Tolle te dá as boas-vindas de volta para casa. Bem-vindo de volta a você mesmo.